Meus irmãos, então, que Deus trouxe ao meu coração foi falar um pouco sobre questão de criação dos filhos. Eu dei esse título, Criando os Filhos em Amor, mas ao longo dessas próximas ministrações eu acredito que outras pessoas possam também, outros irmãos aqui do Águios possam falar um pouco sobre essa parte de criação de filhos. Então, por que é que Deus nos permitiu ter filhos, né? É uma coisa muito interessante. Por que é que nós temos filhos? Eu acho que todos que estão aqui têm filhos, né? Ou cuidam de filhos de alguma forma. Existe também essa questão de você ter filhos espirituais, que o pessoal chama, né? Que você evangeliza e as pessoas se convertem através da sua vida. Tem essa questão também, mas vamos falar aqui especificamente dessa parte de criação de filhos, o que é que a Bíblia orienta sobre isso. Isso aqui é apenas um pouco, né, pode ser explorado mais à frente por outros ministros aqui, por outros ensinamentos, não é tudo, tá certo? Não, com certeza, você para falar sobre criação de filhos, você teria aí muitas coisas a serem ditas, muitas pregações, então eu vou falar apenas algumas das coisas que vieram ao meu coração e, claro, tem muito mais. Então, por que que Deus nos deu essa possibilidade de gerarmos os nossos filhos e cuidarmos deles e produzirmos, né? Vamos dizer assim, seres à nossa imagem e semelhança. Eu entendo dessa forma, né? Que Deus queria manifestar o seu amor e Ele desejava revelar o seu amor para nós, a criação, nós os homens, os anjos também. É interessante que os anjos não podem procriar, né? Isso é uma coisa que ele deixou para o homem. O homem pode gerar filhos, os anjos não. Eles são criados adultos, prontos e eternos, né? São espíritos eternos. Lá no Evangelho de João, não é diretamente sobre o assunto, mas eu vou ler aqui, Evangelho de João capítulo 3, versículos 14 a 16, que é bem conhecido. Jesus diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem o famoso versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o amor de Deus, é aquela expressão que Roliane sempre cita, né? Que a Bíblia não tinha palavras para descrever o amor de Deus, e o próprio Jesus aqui está falando, e ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus, ele é a própria natureza de Deus. Tem até um livro daquele pastor, né? Pastor Wendell, que diz o amor, a verdadeira natureza de Deus. Tem gente até que leu aqui, né? Mais de uma vez, inclusive. Deus, ele é amor, e tudo que ele faz é movido por amor. Então, uma das coisas que Deus nos ensina é através dessa capacidade de termos filhos, e temos que cuidar desses filhos, porque é necessário muito amor para cuidar de filhos, né? A gente está aqui observando aqui os irmãos, toda a agonia, né? A gente fica sem dormir, deixa de comer, né? Principalmente nessas fases iniciais, você fica todo sujo, né? Com diversos elementos aí que eu não vou nem citar, né? Mas você está lá amando e cuidando, então é uma oportunidade maravilhosa de nós entendermos como Deus é. Então Deus criou essa possibilidade, essa capacidade de termos filhos para nos revelar a sua própria natureza paternal. Porque nós vemos que Jesus, ele nos traz um entendimento, ele nos traz a revelação de que Deus, ele é um Pai. Nós vimos aqui que todo esse sacrifício que Jesus fala foi por causa do amor de Deus para salvar a humanidade. Deus estava ali em Cristo salvando a humanidade, dando o seu próprio Filho para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo através dele.
Eu gosto também do texto de Efésios, no capítulo 1, vou ler somente os 5, onde ele diz, o apóstolo Paulo aqui pelo Espírito Santo, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício ou beneplácito da sua vontade. Então Deus, através da obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo, Ele nos torna seus filhos. Deus desejou ter filhos, Ele quis. Quando Ele criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, está lá em Gênesis 1:26. E lá em Gênesis, acho que é lá no capítulo 5, quando fala aqui que Sete, nasceu, o filho de Adão e Eva, também é usada a mesma expressão que diz que Adão gerou um filho conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então essa expressão imagem e semelhança, ela é usada para quando a pessoa tem um filho. Você é gerado à imagem e semelhança do seu pai. E Deus, quando foi criar o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus criou o homem, Deus queria criar um filho. Deus planejou um filho. Deus queria não apenas um, mas através de Adão, Ele geraria muitos filhos. E houve o pecado e o homem se perdeu, perdeu essa imagem de filho, mas Deus nos restaura em Cristo para gerar filhos para si mesmo. Ele nos gerou e nos adotou como filhos. Isso demonstra até, acho que algumas pessoas já falaram sobre isso, não sei se é aqui, mas quando você adota uma pessoa como seu filho, você torna ela herdeiro, registra mesmo no seu nome, isso demonstra um amor talvez até maior do que um filho gerado, porque você escolheu uma pessoa que não era seu filho de sangue para ser seu filho, e ele vai herdar tudo seu, se for um herdeiro único, por exemplo. Então, quando Deus nos adota como filho, não quer dizer que Ele não nos ame. Pelo contrário, quer dizer que Ele nos amou e nos desejou, mesmo quando nós não éramos filhos. Então, Ele vem e nos chama para ser seus filhos, através de Jesus Cristo. E Ele dá o seu próprio Filho em troca disso, para que pudéssemos nos tornar seus filhos. E isso é segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito, na verdade, a palavra original grega, se eu não me engano, é eudokia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que quer dizer o bom desejo, a boa vontade. Isso mesmo, eudokia, que é a sua boa vontade, o seu bom desejo. O desejo de Deus era um desejo bom, e esse desejo era exatamente no sentido de nos tornar seus filhos. Então essa coisa toda de Deus, a sua característica de pai, a sua característica paternal, Ele sendo um Deus de amor, Ele sendo um Deus que quis criar filhos, isso foi colocado em nós, no ser humano. Então quando você ou é um filho, ou quando você tem filho, você vai precisar de muito amor, de acordo com o planejamento original de Deus, antes do pecado. Era exatamente nós podemos aprender quem Deus é através dessa característica, de você gerar um filho à sua imagem e semelhança, e de você colocar algo de você naquele filho, Os filhos eles já são parecidos conosco fisicamente, Nossos filhos, quando é filho realmente de sangue, ele já traz a aparência física. E através, eu vou falar exatamente sobre isso, que no grego é a palavra paideia, que se a gente pronunciar hoje no grego atual seria pedia, da onde vem a palavra pediatria, por exemplo, que quer dizer toda essa instrução, disciplina, correção, desde que a criança nasce até ela se tornar um adulto. Isso é a instrução, ou pedia, o paideia, como está escrito originalmente. Certo? Então, por que Deus nos deu essa possibilidade de gerar filhos? Para que nós pudéssemos compreender mais Deus. E a gente deve, quando a gente for criar, quem já tem filho criado, mas ainda é filho e continua
você ainda está nesse processo, né? E quando é criança, né? Tem alguns aqui que tem filho muito jovem ainda, criancinhas. Então você deve criar o seu filho com o propósito de entender Deus, de compreender como Deus é. A criação dos nossos filhos precisa se assemelhar a como Deus deseja cuidar de nós, como Deus deseja nos criar. Porque Ele deu essa possibilidade de gerar filhos ao homem para poder se revelar como um pai, para que nós pudéssemos compreender isso. Então vamos agora aqui, eu estou aqui no livro de Efésios, vou abrir aqui no capítulo 6, vou ler do versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui nós temos as instruções, a princípio é para um filho, mas a gente vai passar depois para a parte do pai. Então o filho deve obedecer ao pai, pois isso é justo. Por que é justo que o filho obedeça ao pai? O que é algo justo? Algo justo é aquilo que Deus estabeleceu como sendo certo. Se Deus estabelece que o filho precisa obedecer ao pai, significa que Deus entregou a responsabilidade e a autoridade sobre os filhos aos pais. Então os pais têm autoridade sobre os filhos. E com a autoridade, obviamente, vem responsabilidade, né? Então nós temos autoridade sobre os nossos filhos, e é por isso que é justo que os filhos obedeçam aos seus pais. Quando o filho casa ou sai da casa dos pais, né, obviamente ele vai constituir nova família, então ele não tem mais que obedecer aos seus pais, porque agora ele vai ter que obedecer a Cristo, que é a ordem bíblica. Certo? Então, é justo aos filhos obedecerem aos pais, porque Deus estabeleceu assim. Isso é o correto. Deus estabeleceu uma ordem, uma hierarquia sobre a família. E quando isso não acontece, né, quando o filho ele desobedece aos pais, a vida dele é abreviada. Aqui no versículo 13 ele diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Exatamente porque quando você não obedece à palavra, você provoca o quê? Você comete uma injustiça. Porque é justo o filho obedecer aos pais, por causa da autoridade que Deus entregou, né, aos pais. E aí, quando a pessoa desobedece, ela provoca uma injustiça. Quando você provoca uma injustiça, a justiça de Deus tem que entrar em ação. Né? O mundo foi criado com uma lei chamada, a gente conhece como lei da semeadura. Se você semeia, você colhe. Então, quando a gente pratica a injustiça, a gente colhe a destruição, colhe morte. Por isso é que é necessário que o filho obedeça aos pais, porque Deus estabeleceu isso na sua palavra. Isso também, essa ordem foi criada para que nós pudéssemos experimentar como o próprio Deus se sente com relação ao homem. Quando o homem desobedece a Deus, é como um filho que desobedece o pai. Da mesma forma como você pratica uma injustiça quando você desobedece a seu pai, no caso, quem está sujeito ao pai, né? Você pratica uma injustiça. Assim também, quando nós desobedecemos a nosso Deus, nós também praticamos uma injustiça, né? Que é o que a gente chama de pecado, né? E o pecado, ele é uma injustiça. Ele é uma prática que fere algo que Deus estabeleceu como certo. É como você, sabe, por exemplo, roubar é crime aqui no Brasil, né? Você vai e pratica um furto, um roubo, você praticou algo injusto. Por quê? Porque existe uma lei que diz que aquilo é errado. É errado roubar. Então, se você rouba, pratica uma injustiça. Se for a julgamento, poderá, né, deverá ser condenado a alguma pena aí, pelo juiz. Assim, diante de Deus também, nós temos essa hierarquia. E isso tudo deve revelar Deus. Né? Nós precisamos nos lembrar, estou mandando aqui, né? Estou mandando aqui Laura obedecer, né? Aí ela vai e desobedece. Aí eu continuo amando, eu não vou matar meu filho, né? No caso ali,
Gustavo, não vou matar. Ela está desobedecendo. E eu continuo tentando ensinar. E é o que Deus faz conosco. Deus, Ele, através de Cristo, quando a gente comete algo errado, a gente não consegue obedecer 100% a Deus, Deus não nos mata. Ele não chega assim, não. Em Cristo Jesus, Ele nos deu essa possibilidade de a gente viver uma vida como filho, mesmo com as nossas imperfeições. Então Deus nos ama e através do sacrifício de Jesus, Ele nos torna puros, Ele nos torna justos por meio da fé. Então Deus começa a nos corrigir, nos orientar. E aí, a gente vai aprendendo, a gente deve compreender Deus através desse processo. Certo? E o que significa honrar? O mandamento está lá em Êxodo 20, um dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe para que você vá bem e vivas longos anos sobre a face da terra. Honrar significa reconhecer. Quando eu honro uma pessoa, eu estou dando reconhecimento àquela pessoa. Inclusive o louvor, a gente falou muito sobre isso quando a gente ministrou aqui a parte de louvor, aquele estudo bíblico sobre louvor, é que a gente louva a Deus porque nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. Se você não reconhece quem Deus é e o que Ele fez por você, você não vai louvar ao Senhor. Não é verdade? Quem não conhece Deus, que, por exemplo, um ateu, uma pessoa que não conhece Deus, acha que Deus não existe, ela não vai dar glória a Deus, ela não vai honrar a Deus, porque simplesmente ela não conhece. Então é necessário ter o conhecimento, é necessário a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus para que nós possamos honrá-lo. E por que é que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Falando para o filho. Porque é uma espécie de reconhecimento que o filho precisa ter da autoridade dos pais. Então aí a gente já começa a entender melhor como é que eu vou criar meus filhos. Eu preciso levar meus filhos a reconhecer essas coisas. Se meu filho não reconhece essas coisas, então ele não vai me honrar. Na verdade, a gente vê muito problemas sérios dentro da família, com filhos que não reconhecem a autoridade dos pais, não reconhecem o que os pais fazem por eles, todo o sacrifício que os pais fizeram, e a gente tem muitos problemas nessa área aí, exatamente pela falta de reconhecimento. E isso, irmãos, é uma cegueira de Satanás mesmo na vida das pessoas, quando tanto o diabo atua num lado como atua no outro, fazendo com que os filhos não reconheçam o papel dos pais, não reconhecem o que os pais fazem por eles, e os pais também caem em algumas falhas que eu vou falar rapidamente aqui. Então, gente, aqui no versículo 4, ele diz assim: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então é responsabilidade dos pais criar os filhos, Aí entra aquela palavra que eu falei, que é a pedia, paideia, que exatamente se refere a toda a instrução, toda a criação de um filho, envolvendo aí o que você vai ensinar para ele, o que você vai corrigir, as disciplinas, se vai bater, se não vai bater, porque tudo isso aí era chamado de pedia, a palavra grega. E é interessante que a Bíblia fala sobre Deus ter essa pedia, Está lá em Hebreus, ele diz que quando a gente for castigado por Deus, você não deve desmaiar quando for disciplinado por Deus. E a palavra disciplinada aí é exatamente quando é essa palavra pedia. A disciplina do Senhor, que não é bater simplesmente, mas é uma instrução que você dá para o seu filho, e se ele ficar desobedecendo, você bate como um sinal de alerta, como uma instrução, certo? E Deus faz isso conosco. Não você não instrui um filho uma única vez e abandona ele, pronto, Instruir ele, eu disse: meu filho, não bota o dedo na tomada, aí, pronto, nunca mais você vai precisar avisar de novo, Não, isso não acontece, não é verdade? Você tem que avisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma semana, um mês, um ano, ele vai crescendo e você vai corrigindo. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Deus não nos corrige apenas uma vez
e tudo está pronto, acabou. Nunca mais Deus vai precisar, nunca mais Deus vai precisar corrigir você. Isso não acontece. Deus nos corrige, às vezes até muitas vezes, talvez num dia Ele possa nos corrigir várias vezes, Ele vai nos orientando como um pai orienta o filho. E nós precisamos entender como funciona para que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. É interessante aqui, eu diria que é mais uma observação no versículo 4, quando ele diz: e vós, pais, não provoque a ira aos seus filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração ao Senhor. Lá no versículo 1 ele diz: filhos, sede obedientes a vossos pais. Essa palavra pais é a palavra guneus, vem de gerar, que é ginomai, no grego, vem de gerar. Então, guneus quer dizer genitor, pode ser o homem ou a mulher. Então, quando no versículo 1 ele fala, sede obediente aos vossos pais, ele está falando, sede obediente aos vossos genitores, o homem ou a mulher. O filho precisa obedecer ao pai e à mãe. No versículo 4, a palavra é a palavra grega pater, que é o pai, o homem, não é a mulher é mater, e o pai é pater, certo? Então, esse mandamento aqui, ele é principalmente para o homem. Não é que a mulher não vá instruir o filho, a mulher precisa participar disso. Mas o papel principal de instrutor para a moralidade, para o crescimento, para se tornar um adulto, é do homem. Por isso é que Satanás atuou tanto na cultura para destruir isso. Então, os homens são aqueles que são mais aprisionados no entretenimento. Jogos, você vai ver mulher, mãe de família, passar horas e horas no videogame, é muito difícil. Muito difícil. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Mas homem eu conheço vários. Passam horas e horas em videogame. Você passa, por exemplo, nos bares. Geralmente só tem homem. É ou não é? A maioria, mesmo que é casado, pai de família, está lá. Então, o homem, um dos trabalhos de Satanás é fazer com que o homem deixe de ser o instrutor da família, o corretor da família. Por quê? Porque a figura pai, ela é atribuída a Deus. Deus não é mãe, ele é pai. E é pater, homem. Não é que Deus seja um homem ser humano, mas Deus ele quis se manifestar em seu caráter paternal através do homem masculino. E aí acaba caindo sobre as mulheres por causa desse ataque de Satanás. Então o homem foi tirado do seio familiar, ou por causa do entretenimento, ou trabalho, ou seja lá o que for, e a mulher acaba caindo para ela essa responsabilidade de criar o homem desde a criança, e quando entra na adolescência, que o homem deveria estar atuando, a mulher tem que atuar, porque o homem não está em casa, ou não tem maturidade, é um crianção, não é exemplo, não tem maturidade, está com a mente focada em entretenimento, sei lá, em esporte. Você vai para esse negócio de futebol. Eu não sou contra esporte, mas isso virou uma idolatria. Virou uma idolatria esse negócio. Os cristãos idolatrando um time de futebol. Você vai em jogo de futebol, só tem mais homem, quase não tem mulher. Você vai Fórmula 1, é mais homem. Eu, inclusive, teve uma irmã que foi uma vez num negócio desse de Fórmula 1, e quando ela passava, os homens começavam a gritar, porque não vai mulher, e quando vai mulher, eles gritam. Só para você ter ideia de como Satanás trabalhou na cultura para tirar o homem dessa função. Então, aqui no grego mesmo, na palavra original, é pai. O pai precisa ter a instrução, ele precisa chegar, porque o pai vai mostrar ao filho quem é Deus. Teve uma vez que foi feita uma campanha, isso foi lá nos Estados Unidos. Num presídio foi feita uma campanha por Dia das Mães, um presídio americano. E os presos tinham que escrever uma carta para sua mãe. E
a maioria escreveu, mandando carta, foi uma campanha lá, sabe, para o Dia das Mães. A maioria dos presos tinha mãe, sabia quem era, escreveu uma carta e foi o maior sucesso essa campanha, foi divulgado, né, os presos lá dizendo que tinha saudade, etc, etc. Aí o pessoal ficou empolgado dessa campanha e disse, vamos criar também para o Dia dos Pais. Essa mesma campanha, para os presos lá mandarem cartas para os seus pais, os homens. E essa segunda campanha, irmãos, foi um fiasco. Se eu não me engano, pelo que eu lembro aqui, só 2 presos mandaram cartas para os seus pais, os homens. A maioria ou tinha ódio do pai, ou o pai estava morto, que era bandido também, estava morto, ou ele não sabia nem quem era o pai. Basicamente era isso, só 2 mandaram cartas para os seus pais. Por que isso? Não é coincidência, não é coincidência. Quando a criança não tem o pai, ela perde um referencial de Deus, ela perde o referencial daquele que deveria ser o cara que ia botar assim, a moralidade, definir o certo e o errado. E aí Satanás trabalha fortemente na sociedade para desfazer essa imagem paternal nas famílias. Isso é muito sério, isso inclusive tem naqueles vídeos lá do pastor Micaías, né? É muito sério isso, a gente vê isso no dia a dia, né? Principalmente quem é pastor. A gente pastoreava lá em Lagoa Salgada e o padrão era chegar uma mulher com 3 a 4 filhos, geralmente. E cada filho era de um pai diferente. Era o padrão lá das igrejas do interior que a gente gerenciou. Então, a maioria daquelas crianças lá não tinha pai presente. A maioria mesmo, e em pouco tempo, mais que a gente instruísse, orientasse, geralmente as meninas, né, principalmente, com pouco tempo, 13 anos, às vezes já estava ficando grávida e perpetuando aquele comportamento, né? E os meninos já estavam engravidando já outras meninas. Então, é muito triste a falta dos pais. Eu, especialmente, tenho testemunho, né? Até no livro tem, que meu pai foi um pai ausente, minha mãe tinha que trabalhar o dia todo e eu fui criado sem pai e aquilo foi péssimo para mim. Inclusive, atingiu diretamente a minha fé, porque eu tinha dificuldade em ver Deus como pai. E aí foi todo aquele processo que tem lá no livro, né? Você que está assistindo aí, compra o livro. Então, gente, é muito importante, mas a mulher, eu sou mulher, eu vou me eximir disso, não preciso orientar meu filho, de jeito nenhum, vai orientar. O papel principal é do pai, mas na falta do pai, ou junto com o pai, precisa a mãe estar atuando também. Mas a mãe, ela tem essa característica de gerar assim, o cuidado do filho nas fases iniciais, e na medida que o filho vai crescendo, o pai tem que atuar, porque geralmente para a mãe, né, a mãe, a Oriana, né, chama os nossos filhos, Cibele, 25 anos, é uma mulher casada, mas ela chama ela de meu bebê. E Kevin também, é meu bebê para lá, meu bebê para cá. Então a mulher tem a tendência de tratar o filho como seu bebê, mesmo na fase adulta. Minha mãe, eu já estou chegando nos 50, minha mãe me chama às vezes de meu bebê. E ela me trata como uma criança às vezes. Porque não foi o papel da mulher, não foi dado por Deus o papel da mulher, de levar o filho à maturidade. Esse papel foi dado ao homem. Meus filhos, o homem e a mulher, quando eles já estavam na fase da adolescência, eu já tratava eles como adulto. Certo? E é necessário isso, e vem essas distorções na família por causa da falta dos pais. Mas também e no meu caso, né, meu marido deixou alguma coisa desse tipo aí. Aí a mãe vai ter que assumir os 2 papéis, né? Foi o caso da minha mãe, praticamente. Eu e meu irmão, a gente chama ela de pai. Ela foi pai e mãe, né? Mas vai gerar carências, vai gerar deficiências. Eu reconheço que isso me afetou e tenho sim deficiências, e só Deus, quando Deus vai te revelar quem Ele é, e aí Deus usou a criação dos filhos, para mim, para o meu caso, quando Deus nos enviou os nossos 2 filhos, eu fui experimentar o que era ser um pai, eu fui experimentar a paternidade e fui compreendendo mais a Deus como pai. Então Deus usa a criação dos filhos para trabalhar
nas nossas vidas. Vamos para a segunda parte. Então, como instruir os filhos? E isso aqui, gente, novamente eu enfatizo que é apenas um pouco, né? Um pouco dessa questão. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 6, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra em que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que guardes os mandamentos, para que te bem suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aí o versículo 7, né, que eu quero enfatizar: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E depois ele vem falando, depois, se precisar, a gente lê mais aqui um pouco. Mas, basicamente, é importante nós como pais cristãos, entender que a responsabilidade e a autoridade para criar os filhos, instruí-los, corrigi-los, orientá-los, etc., está toda sobre vocês, pais. A responsabilidade que Deus entregou está sobre os pais. Não é da igreja, nem é da escola, está toda sobre nós, pais. Eu quero uma escola, eu quero uma igreja que tenha uma estrutura para os filhos. Isso não muda a palavra de Deus. A responsabilidade é nossa, a autoridade é sobre os pais. E Deus vai cobrar o pai. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar a escola, nós temos essa autoridade. E é nossa responsabilidade instruir os nossos filhos. E algo que eu sempre falo: Deus não muda por causa de ninguém. Deus não muda porque eu não tenho tempo para instruir meus filhos. Deus não muda porque a sociedade hoje mudou e hoje é diferente. Não, Deus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma. O que Deus criou não mudou, a lei de Deus não muda, nunca, jamais. Então, eu preciso orar, eu preciso buscar, e eu preciso me dobrar à palavra de Deus e não esperar que Deus vá dar seus pulos para ajeitar, porque Ele conhece como eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né, o crente Gabriela. Deus não muda. Então, nós precisamos entender isso e nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Como é que eu vou instruir meus filhos? Aqui no versículo 7 ele diz: intimarás a teus filhos delas, né, das palavras que eu tenho que colocar no meu coração e instruir meus filhos. Né? No versículo 6 ele diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E aí você vai instruir seus filhos. É aquela história, não funciona se eu não coloco a palavra de Deus no meu coração, mas eu tento instruir meus filhos. O que é que o pessoal faz? Bota na escola evangélica. O pai que não coloca a palavra de Deus no coração, não estou dizendo que você que coloca, não pode colocar. É bom. Quanto mais você tiver ajuda, a igreja dá apoio, uma escola cristã também vai dar o apoio. Mas não é responsabilidade delas instruir os seus filhos no caminho do Senhor. A responsabilidade e a autoridade está sobre nós. Então, pai, eu já vi muito isso. Já vi pais que não vivem a palavra, não têm a palavra de Deus no seu coração, não são exemplo, mas botam o filho na escola evangélica para ver se o filho escapa. Às vezes é até pior, e eu vou mostrar por quê. Então, primeiro é nós colocarmos a palavra de Deus em nosso coração. Você que é pai, está aí procurando criar os seus filhos dentro da doutrina
como diz lá em Efésios, né, que a gente leu, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu tenho que colocar a palavra de Deus no meu coração, e aí eu vou falar a ela, vou ministrar essa palavra aos meus filhos. E isso pode e deve ser feito no dia a dia, certo? A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada aos nossos filhos. Ele diz aqui, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Ou seja, precisa ser no dia a dia, na sua convivência. Se você tem um tempo para, em família, se juntar e ensinar os filhos a palavra, é bom. Mas o que a Bíblia orienta é que a gente precisa ensinar os nossos filhos na prática da palavra no dia a dia. Eu vou deitar aqui com o meu filho. Meu filho, vamos agradecer. Eu vou comer aqui com ele. Vamos agradecer. É no dia a dia, vivendo a palavra e instruindo o seu filho no dia a dia. Isso vale... você é muito ocupado, não tem muito tempo. Então, não tem problema. Você vai instruindo o seu filho na sua vida diária. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Ou seja, você está fazendo as suas coisas, você vai conversando, vai instruindo. Por exemplo, às vezes numa tarefa doméstica, pede o filho estar lá ajudando, você aproveita a oportunidade e vai falando. Isso tem que ser algo natural. Como é que eu torno isso natural? Quando eu vivo a palavra, né? Se eu não vivo, vai ser artificial, vai ser forçado, né? Então, a instrução de filhos, ela é fundamental, não existe plano B, fundamental, eu preciso viver. Eu não sou perfeito, mas eu vou buscando a palavra e vou procurando praticar. Eu me lembro uma vez, eu falo esse meu testemunho depois que eu vou ler aqui Tito, né? Neto aqui da irmã Raimunda, Tito. Paulo disse para Tito o seguinte, está aqui em Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Uma instrução para um pastor, mas ela funciona perfeitamente para a questão da criação. Paulo diz para Tito, né, que era o pastor, ele diz, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então a questão do exemplo. Jesus fez isso com seus discípulos. E é lógico, é óbvio que na criação dos filhos, eu preciso ser um exemplo para os meus filhos. Aí eu lembro de um caso que eu acho que eu não me lembro exatamente se foi isso, mas eu peguei o carro do meu sogro emprestado, e eu acho que algum carro bateu no retrovisor, e quando eu cheguei o retrovisor estava muito longe, arrancou o retrovisor, quebrou. Aí eu estava com o carro dele, e eu mandei ajeitar, claro, ajeitei o retrovisor. E aí fui com a família para devolver o carro, isso alguns dias depois. Já estava tudo ajeitado, foi colocado outro retrovisor, bem direitinho. Aí eu sabia que se eu dissesse a meu sogro, ele iria dizer um bocado de coisa. Apesar de a culpa não teve nada, não foi minha culpa, né? Aí eu estava com Kevin. Aí Kevin era uma criança, eu acho que menor que Bia, desse tamanho assim. Aí ele perguntou, pai, você vai dizer que o negócio foi quebrado do carro? Aí eu disse, não, meu filho, não vou dizer não, porque senão seu avô vai dar brabo. Aí ele olhou para mim e disse, mas não pode mentir, né? Aí, quando eu disse aquilo, eita, lá vai. Aí eu tive de dizer, eu sou. E ouvi um bocado de coisa, viu? Apesar de não ter... Ouvi, mas foi um sacrifício para mim. Mas imagine eu dizendo para meu filho que ele tinha que contar as coisas para mim e eu mesmo mentindo, né? Então não ia funcionar, a instrução não funciona. Se você diz uma coisa, mas você faz outra. Certo? Então eu tenho que guardar a palavra no meu coração e eu preciso ser exemplo para o meu filho. Eu preciso ser perfeito? Você não vai conseguir ser perfeito, eu também não consegui, mas procurei crescer, procurei fazer o que eu sabia fazer. Dentro do meu conhecimento, procurava fazer. E isso é fundamental, certo? Vamos ver aqui em Mateus 23, onde Jesus detona com os fariseus.
Mateus 23, 23. Na verdade, o capítulo todinho é Jesus falando dos fariseus. Porque, gente, será que os fariseus, eles pecavam mais do que as prostitutas e ladrões? Será? Eles não pecavam mais do que as prostitutas e os ladrões, não. Para ser fariseu, você tinha que saber a lei de Moisés todinha decorada. Era decorada. Para ser fariseu não era fácil. Você tem que seguir a lei todinha, bem direitinho. Você tem que seguir as tradições dos anciãos. Era difícil ser fariseu. Paulo fala sobre isso. Ele era fariseu, ele era zeloso das coisas de Deus. Então, para ser um fariseu não era fácil. Eles tinham que seguir muito a lei e as tradições. Mas por que é que Jesus disse que as prostitutas e os ladrões entrariam antes dos fariseus no reino dos céus? Por que Jesus era tão rigoroso com os fariseus? Será que era porque os fariseus não conheciam a palavra? Claro que não, os fariseus sabiam decoradinha a palavra. Eles praticavam dentro de alguns limites. Mas só que Jesus chama a atenção de um ponto que é muito importante. Eles conheciam a palavra, praticavam algumas coisas da palavra, mas eles realmente não queriam agradar a Deus, e eles pegavam as coisas menores e deixavam de fazer as maiores. Por exemplo, aqui no versículo 23, né, Mateus 23, 23, ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e é o que ele chama mais. Eles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que diz uma coisa, mas ele não faz. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que a maior parte dos filhos de crentes que são desviados hoje, não é tudo, certo? Não é 100% isso. Mas a maior parte é por causa da hipocrisia que eles viram nos pais. Principalmente filho de pastor. Principalmente filho de pastor. Eles viam os pais falar de algo, mas eles não viviam isso na vida particular. Né? Por exemplo, você vai com o filho para a igreja, você veste aquela roupa de crente, né? A saia batendo no chão, vestidão lá mesmo, igual a túnica do fariseu, batendo no chão a saia. Chega lá na igreja, paz do Senhor, aleluia, é uma bênção. Esse pastor, glória a Deus. Quando sai da igreja em casa, aquilo é um safado. Começa a falar mal das pessoas da igreja. Os seus filhos estão vendo isso. Então essa hipocrisia, ela foi a causa da maior parte, ela é a causa da maior parte dos desviados, que nasceram na igreja, mas não experimentavam amor nas suas próprias casas. Se falava de um Deus que amava muito, mas ela vivia num ambiente mais marcial, mais tipo militar. Se falava de abençoar, mas na casa dela ela era amaldiçoada. Eu vi muito caso, irmãos. Conheço caso de pastores que amarravam os filhos de corda. Eu conheço. Não vou citar aqui nomes. Olha só, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais, ou seja, dá o dízimo do hortelã entre cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, eles pegavam as coisas que era mais fácil para ele, que era de menor importância, porque existem mandamentos mais importantes e existem mandamentos menores. Deus faz essa hierarquia. Nem todo mandamento tem a mesma importância. Quando chegaram para Jesus e perguntaram qual era o maior mandamento da lei, Jesus não disse, não existe maior mandamento, não. Tudo é igual. Não, Jesus não disse não. Jesus disse, os dois são esses. Aí ele falou quais eram os dois. O primeiro era aquele ali de Deuteronômio 6, que a gente leu. E o segundo lá em Levítico 19. Ele falou que havia sim mandamentos maiores e mandamentos menores. Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo é igual no reino de Deus. Vírgula. Jesus falou sim que existem maiores e menores no reino de Deus. Ele falou isso. Ele apenas disse que é o inverso daqui. Ele disse, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor aqui na terra e servo de todos.
Ele falou que os critérios são diferentes, mas existe sim. Então, gente, aí ele começa, né? Condutores cegos. Como é que eu vou conduzir a vida do meu filho se eu mesmo não pratico a palavra? Então isso é muito importante. Eu preciso instruir meu filho na palavra, mas eu preciso ser exemplo em tudo. No máximo que eu puder, eu vou sendo exemplo. Muitas vezes eu fui quebrantado por causa dos meus filhos. Muitas vezes eu tive de jejuar e buscar Deus por causa dos meus filhos, para ser exemplo para eles. E quando eu fui ser pastor, eu já estava assim, continuava sem ser perfeito, como eu não sou hoje. Mas eu já estava entendendo que eu precisava sim ser exemplo para a igreja. Né, os irmãos aqui congregavam conosco. Eu nunca pedi uma coisa para alguém da igreja que eu mesmo não fazia, né? Eu pedia, a gente fez reforma lá na igreja. Quem era o que estava lá trabalhando? O pessoal até tirava onda, né? Que eu estava todo paramentado com capacete, aquela luva de grossa e carregando tijolo, essas coisas. Aí ficaram tirando foto minha e postando lá no grupo da igreja. Então é super importante, isso é básico, eu instruir meus filhos. Por quê? Porque Deus fez isso. Jesus, quando se tornou homem, ele disse: vocês me chamam mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou o mestre e Senhor. Mas eu fiz isso para vos dar o exemplo. Aí foi aquela cerimônia lá do lava-pés, conhecido como lava-pés. Então, gente, aqui em Mateus, para a gente finalizar, né, Mateus 23:3, voltando, Jesus diz dos fariseus, né, observai e praticai tudo que vos disserem, falando dos fariseus. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, nós precisamos instruir nossos filhos, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. E isso é um ato de amor. Nós nos sacrificamos pelos nossos filhos. Nós precisamos também não inverter as prioridades, gente. A prioridade do pai é ensinar a palavra de Deus para o filho. E muitos pais invertem isso. Eu já aconselhei vários que a pessoa coloca o ensino secular acima da palavra de Deus, né? A Bíblia, ele lê se quiser, tem que ser do coração. Agora, matemática não, eu obrigo. Então você está ensinando que matemática é mais importante do que a palavra de Deus. Você está trocando a prioridade. E outra coisa aí tem também esse lado, né? Eu vou ensinar meu filho vou ralhar com ele, vou amaldiçoar ele. Eu já vi casos, gente. Recentemente eu estava orientando uma pessoa que era para ensinar o filho uma matéria lá da escola, que a criança estava ruim naquela matéria. Ele botava uma pressão tão grande e xingava o filho. Isso é um cristão, certo? Então, se você não é exemplo de amor, você já está ensinando algo pelo seu exemplo, está ensinando algo contrário à palavra de Deus, né? Então a gente tem que vigiar isso aí. E eu vou finalizar com o Salmo 127. Então acho que basicamente essa instrução de hoje aqui, ela está muito assim, da gente procurar instruir os nossos filhos através do exemplo, mas não só isso, claro. Eu preciso ensinar ele a palavra, mas eu preciso vivê-la e preciso me preocupar em viver a palavra. E é interessante isso porque isso mostra para nós que eu preciso buscar a Deus. Deus tem que ser para mim a prioridade. Não pode ser meu filho. Meu filho ele não está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Meu filho vem depois. Porque se eu não colocar o reino de Deus em prioridade como primeiro lugar, eu não vou conseguir ser exemplo para ele. É igual a um pastor que a Bíblia diz, se você não consegue administrar a sua casa, como é que você vai administrar a igreja? Se os seus filhos não são submissos, se a sua família não é o exemplo, como é que você vai administrar uma igreja? Você vai ser exemplo para os outros. Ou seja, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, e aí os meus filhos vão ser beneficiados com isso. E aí eu vou fechar, encerramos essa instrução de hoje, Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor,
e o fruto do ventre o seu galardão. Olha só, Deus está dizendo aqui para nós que os filhos são uma herança que Ele está dando para nós. E por que aqui tem caso até de filho que mata os pais, como aconteceu aquela Cristiana, Yvonne Christopher, foi? Suzana Yvonne, Então os filhos são a herança do Senhor, mas o que eu vou fazer com essa herança não depende do Senhor. O que é essa herança? Deus vai te dar seres, pessoas, a sua imagem segundo a sua semelhança. Não conheço os pais, não conhecia, né? Não tenho nada a ver com isso, é um caso extremo de um filho mandar, né, arquitetar a morte dos pais, é um caso extremo, né? Podem ter outros fatores envolvidos, não podemos julgar a pessoa assim, não conheço. Mas basicamente, Deus vai te dar um filho à tua imagem segundo a tua semelhança. Então, se você não entender essa autoridade, essa responsabilidade, como instruir os seus filhos, você pode chorar amargamente algo que deveria ser bom para você. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos nossos 2 filhos. Não foi fácil, não foi fácil. Foi muito difícil criar eles. Né, os irmãos aqui do Águio sabem que minha esposa tem ainda síndrome de Asperger, não é uma coisa fácil para ela, foi muito difícil, eu reconheço, foi muito difícil criar. Mas não somos perfeitos também, erramos muitas vezes. Mas a gente buscou agradar a Deus em primeiro lugar. Eu digo isso como um exemplo dentro dessa instrução aqui. Procuramos agradar a Deus em primeiro lugar. E aí hoje colhemos, nossos filhos são pessoas que servem ao Senhor, cada um na sua igreja, servem com fervor, servem com zelo. Hoje a gente foi visitar minha sogra, e foi muito interessante. Eu fiquei me lembrando, que eu ia pregar sobre isso, eu fiquei me lembrando, meu Deus, glória ao teu nome. Porque a gente entrou no carro, né, e fomos lá, eu, Oriana, Cibele e Kevin, e o assunto dentro da conversa foi só Bíblia, só Bíblia. Era ele falando versículo tal, e começaram a perguntar coisas e comentar coisas de coisas que eles estão estudando na Bíblia. Então a gente entrou no carro, conversando sobre a Bíblia, e chegamos lá, o assunto era só a palavra de Deus. Isso é uma maravilha, né? Quem cuidou da gente quando a gente adoeceu foi Kevin, nosso filho. Ele levava a gente para um lado e orava por nós, e foi para lá e foi para cá. Então a bênção, a herança do Senhor. Nós precisamos entender que os filhos são a herança do Senhor, mas que existe uma forma da gente criar os nossos filhos corretamente, né? E com certeza essa instrução de hoje ela foi um pouquinho apenas, tem muito mais para ser ensinado. Não sei se a gente vai ensinar nessa série, porque é muita coisa, né? Então vamos falar também sobre casamento, sobre namoro, enfim, outros assuntos que tem a ver com isso aqui. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe vocês, espero que tenham aprendido alguma coisa, e que fiquem na graça e na paz do Senhor.